Pai do Senhor, povo de Deus, de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, importantíssimo, relacionado aos dias que nós estamos vivendo. O tema de hoje é o seguinte: 3 provas que estamos no fim do mundo. Eu vou provar para você, à luz da Bíblia e à luz da ciência, que nós estamos no fim do mundo, no fim dos tempos. É isso mesmo, né? Já existem reportagens deixando claro que, segundo a própria ciência, o mundo está a 90 segundos, cientificamente falando, do fim. O mundo não irá suportar mais o que tem acontecido, as destruições, as calamidades espalhados por esse grande planeta Terra. Então, que você que se interessa por esse tipo de assunto, eu quero te convidar já a se inscrever aqui embaixo no nosso canal. É importante que você clique no sininho e coloque lá todas, para você receber todas as notificações dos nossos vídeos, daquilo que nós postarmos aqui no nosso canal, ok? Dá um like também, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. É muito importante também para o algoritmo do YouTube os comentários, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então nos ajude para chegarmos a mais pessoas e para batermos logo os 1000 inscritos, que já estamos perto, e ultrapassar essa marca logo, em nome de Jesus. Então vamos lá, 3 provas de que estamos no fim do mundo. Ao longo da história, muitas civilizações acreditaram que estavam vivendo o fim dos tempos. Isso é bem verdade. No entanto, os eventos atuais indicam claramente que desta vez realmente é o fim do mundo. Então eu vou apresentar para você agora as 3 evidências, primeiro na visão científica, depois teológica. Então primeiro eu falo cientificamente, depois teologicamente, trago um embasamento bíblico sobre o fim do mundo. Então a primeira prova do fim do mundo se trata do colapso climático. A primeira prova do fim do mundo é o colapso climático. O planeta está em crise, e isso é reconhecido por todos os cientistas. O aumento das temperaturas cada vez mais, os eventos climáticos extremos e a destruição dos ecossistemas apontam para um cenário catastrófico. Incêndios florestais, como vimos há pouco em Hollywood, incêndios esses incontroláveis, enchentes devastadoras, como tivemos agora há pouco tempo no Rio Grande do Sul, secas prolongadas. Tudo isso são apenas alguns dos sinais de que a natureza está entrando em colapso. A natureza está gritando que não suporta mais. Então, mesmo com o alerta dos cientistas, as mudanças para reverter essa situação parece cada vez mais distante de acontecerem, infelizmente. Então, essa é a visão científica a respeito do fim do mundo. É o primeiro sinal, falando de forma científica, a primeira prova, cientificamente falando, do fim do mundo. Agora, o que é que a Bíblia fala a respeito do colapso climático? Por exemplo, em Lucas capítulo 21, versículo 11, está escrito o seguinte: haverá grandes terremotos, fomes e pragas em vários lugares, e acontecimentos inesperados, e grandes sinais provenientes do céu. Tudo isso nós temos visto. Apocalipse capítulo 16, versículos 8 e 9 diz assim: o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grandes calorias, para lhe darem glória. Então o sol está cada vez mais, os raios ultravioletas, causando mal à pele, câncer de pele, tanta coisa, que nós temos visto acontecer. Então isso é uma prova científica e bíblica. Isaías capítulo 24, versículos do 4 ao 6, diz o seguinte: a terra pranteia e se murcha, o mundo fraco e murcha,
Os mais altos do povo da terra desfalecem. Também a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por que isso? A maldição consome a terra, e os que habitam nela são desolados. Então, está aí o primeiro sinal, a primeira prova que nós estamos no fim do mundo, do ponto de vista científico e bíblico e teológico. Aproveitar para recomendar a você o meu e-book O Fim Vem sobre os 4 Cantos da Terra. Nós estamos em uma promoção de lançamento de R$ 79,90 por apenas R$ 19,90. Aqui embaixo na descrição e também fixado no primeiro comentário, você vai encontrar o meu e-book O Fim Vem sobre os 4 Cantos da Terra. Lá você vai ter uma visão melhor, mais profunda a respeito de tudo que vai acontecer, arrebatamento da igreja, todo o processo escatológico até a consumação dos séculos. Então não deixe de adquirir, você vai estar crescendo no conhecimento e também abençoando o nosso canal, ok? Vamos para a segunda prova do fim do mundo. Se trata do caos social e político. Nunca se viu tanto caos na política, no mundo social como nos dias atuais. A humanidade nunca esteve tão dividida. Você tem percebido isso aqui no Brasil, não só no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. É direita, esquerda, é uma divisão. Cada vez mais essa divisão, esse conflito político tem crescido. Então, conflitos entre nações, crises econômicas, governos instáveis se espalham pelo mundo. O crescimento de ideologias extremas e a polarização social criam um ambiente de tensão constante, onde pequenas falhas podem resultar em guerras e revoltas. O medo, a insegurança tomam conta das sociedades, deixando a sensação de que estamos à beira de um colapso global. Então as pessoas estão temendo, países que as pessoas não têm mais praticamente o que comer, que antes tinha, hoje não tem, um colapso governamental, político, social, a sociedade fazendo manifestações para tirar governos do poder. Nós temos visto isso constantemente, o caos político e social. Mas o que a Bíblia já falava a respeito disso? A Bíblia também fala sobre a corrupção que tem aumentado a cada dia, a violência crescente, a maldade dos homens nos últimos dias. Tudo isso a Bíblia já nos alertava. Mateus 24, 6 e 7, por exemplo, diz o seguinte: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é o Senhor que isso tudo acontece, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque há homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, sóbrios, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Será que nós temos visto isso ou não? Esse caos na sociedade como uma prova do fim do mundo, de que tudo está se acabando. Apocalipse 6 e 4 diz o seguinte: e saiu outro cavalo vermelho, e o que estava montado sobre ele foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. É claro que esse texto se refere mais especificamente à grande tribulação, mas nós já estamos no início das dores, daquilo que há de vir depois do arrebatamento da igreja. Tudo está se projetando para um cenário escatológico complementado. Então, tudo isso você vai ver melhor, mais profundo, no meu e-book O Fim Vem sobre os 4 Cantos da Terra. E lembrando que você tem 7 dias. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta e a Hotmart lhe devolve automaticamente. Agora vamos para a terceira prova do fim do mundo: o avanço da inteligência artificial e a perda do controle.
já se perdeu o controle nessa questão do avanço da inteligência artificial. Os homens querem fazer aquilo que não é para o homem fazer, o que não podem fazer, querem fazer o impossível, aquilo que é somente para o Senhor. A tecnologia, ela devia ser a nossa aliada, mas ela pode estar se tornando a nossa ruína, infelizmente. A inteligência artificial avança a passos largos, substituindo investimentos e tomando decisões que antes eram exclusivas dos homens. Há quem diga que em breve as máquinas poderão se tornar autônomas e imprevisíveis. Se perdermos o controle sobre a IA, a inteligência artificial, poderemos enfrentar um futuro onde os humanos não serão mais os protagonistas da história. É a invenção se levantando contra o inventor. Então, o avanço da inteligência artificial de forma descontrolada é a terceira e última prova de que nós estamos no fim do mundo. Agora, a visão bíblica sobre essa questão do avanço da inteligência artificial, que a Bíblia diz, há passagens bíblicas que falam claramente sobre um domínio global, um controle absoluto, uma possível ameaça à humanidade vinda do próprio conhecimento do ser humano. Vejamos o que diz as Escrituras em Daniel capítulo 12, versículo 4, por exemplo. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento, tem tradução que diz, e a ciência, se multiplicará. Então é a multiplicação, é o avanço da tecnologia. Daniel já profetizava sobre isso. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17 diz o seguinte: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, sejam postos um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha o sinal ou o nome ou o número do seu nome. Então, isso nós temos visto, a inteligência artificial, a tecnologia, avançando a cada dia na questão dos chips para serem implantados na mão das pessoas, na testa das pessoas, para que haja um controle mundial dos gastos, das finanças. É claro que sempre aquilo que se fala é que é uma forma de facilitar, não acontecer mais roubos, prevenir de assaltos, porque vai estar tudo implantado nesse chip, inclusive todas as informações de saúde. A pessoa vai para um hospital, para uma UPA, chega lá, só é colocar o equipamento no chip, já vai saber tudo que a pessoa tem, todos os dados, vai para uma escola, vai para uma faculdade, já através do chip vai ter todo o histórico escolar. Então é claro que a ideia que eles vendem é que é para facilitar a vida de todo mundo, mas por trás disso está um controle social, E existe um chip sendo criado até pelo Elon Musk, que quer até mexer na questão cerebral, até entender, saber, informar através de sinais cerebrais o que a pessoa está pensando, o que a pessoa quer, o que a pessoa deseja. Então é muito complicado. O ser humano está passando os limites, extrapolando os limites. Veja o que aconteceu em Gênesis capítulo 11, versículo 6, por exemplo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não há restrição para tudo que pretendem fazer, ou seja, perderam o controle. Aqui Deus fala sobre a Torre de Babel, onde a humanidade tentou alcançar o impossível, o que pode ser aplicado ao avanço tecnológico desenvolvido nos dias atuais. Então a humanidade está perdendo o controle, o ser humano está querendo brincar de ser Deus, e isso é muito perigoso, e isso é uma prova de que nós estamos no fim. O profeta Sofonias diz que toda essa terra será destruída com fogo. Deus prometeu não destruir mais com água, mas o fogo da ira do Senhor, disse Sofonias, destruirá toda essa terra. Então, o que nós cristãos devemos fazer com todas essas informações, com essas provas
científicas e teológicas de que estamos no fim do mundo. Bom, a Bíblia nos alerta sobre os sinais que indicariam que o fim dos tempos se aproximava. Então, embora essas profecias pareçam que realmente estão se cumprindo diante dos nossos olhos, como de fato estão, a mensagem bíblica, a Bíblia Sagrada, também nos alerta a manter a fé e buscar a Deus, pois Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Mateus 24:13, Jesus disse o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, mediante todas essas informações, todas essas provas bíblicas que estamos no fim dos tempos, no fim do mundo, nós temos que perseverar até o fim e seremos salvos para a glória do nome de Jesus. Para encerrar, João 16:33, um texto bastante conhecido, Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então tenha paz, não é no mundo, é em Jesus. Você vai ter aflições no mundo, como estamos tendo, mas Jesus diz: tenha bom ânimo. O ânimo é o agente ativador do ser. Sem ânimo não dá para continuar, não dá para insistir, não dá para ir adiante. Então tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo, então Ele nos dá força, nos dá tranquilidade, mesmo em meio a tantas dificuldades, para irmos avante, para vencermos, para perseverarmos até o fim e sermos salvos. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa ter crescido no conhecimento da palavra de Deus, com essas 3 provas de que estamos no fim do mundo, e que isso faça você se preparar a cada dia para a volta de Jesus, para buscar a sua igreja, para o arrebatamento da igreja. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, compartilhe com a sua família, com alguém que precisa saber tudo que está acontecendo, que nós estamos no fim, que não é tempo de brincar, nunca foi e agora mais que nunca não é. É tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.